Como não morrer de doenças pulmonares? A pior morte que já testemunhei foi causada por câncer de pulmão. Eu estava fazendo a residência médica em um hospital público em Boston. Evidentemente, pessoas morrendo atrás das grades é algo ruim para as estatísticas das prisões. Por isso, os detentos com doenças terminais eram encaminhados ao hospital onde eu trabalhava para passar os últimos dias, mesmo não havendo muito a ser feito. Era verão e a ala dos prisioneiros não tinha ar-condicionado, pelo menos não para eles. Nós, médicos, podíamos nos refugiar nos confins resfriados do posto de enfermagem, mas os presos, algemados às camas, jaziam prostrados em meio ao calor do último andar do prédio alto de tijolos. Quando eram conduzidos pelo corredor diante de nós, seus tornozelos unidos por uma corrente deixavam para trás um rastro de suor. Na noite em que o homem morreu, eu estava em um de meus plantões de 36 horas. Na época, tínhamos uma carga horária de trabalho de 117 horas semanais. É incrível que as mortes não tenham sido por culpa nossa. Durante a noite, éramos apenas 2. Eu e um médico que tinha 2 empregos e preferia dormir em vez de fazer por merecer o salário de $1.000. Então, a maior parte do tempo, eu ficava por conta própria para cuidar de centenas de pacientes ali, alguns deles os mais doentes entre os doentes. Foi em uma dessas noites que, atordoado por causa das poucas horas de sono, fui chamado. Até então, todas as mortes que eu tinha presenciado eram aquelas em que os pacientes ou faleciam ao chegar ao hospital ou morriam durante paradas cardíacas, enquanto tentávamos desesperadamente e quase sempre sem êxito ressuscitá-los. Mas aquele homem era diferente. Estava com os olhos arregalados, ofegante, as mãos algemadas e agarrando-se à cama. O câncer estava enchendo seus pulmões de líquido. Ele estava sendo afogado pelo câncer de pulmão. Enquanto ele se debatia, implorando em desespero, minha mente estava no modo médico, concentrada em protocolos e procedimentos. Porém, não havia muito a ser feito. O homem precisava de morfina, mas a substância era mantida no outro lado da ala, ou seja, não daria tempo de me deslocar até lá para pegar a droga, muito menos de voltar com ela até o paciente. Eu não era popular no andar da prisão. Certa vez, denunciei um guarda por bater em um preso doente e fui recompensado com ameaças de morte. Não havia jeito de me deixarem passar pelos portões com a rapidez necessária. Implorei à enfermeira para tentar pegar o remédio, mas ela não voltou a tempo. A tosse do homem se tornou um gargarejo. Vai ficar tudo bem, eu disse. Na mesma hora pensei, que coisa estúpida para dizer a alguém que está morrendo asfixiado. Mas uma figura de autoridade sendo condescendente ao acrescentar uma nova mentira à lista de todas as que já tinham lhe contado ao longo da vida. Impotente, abandonei a postura de médico e a substituí pelo lado humano. Peguei sua mão e ele agarrou a minha com toda a força, puxando-me para perto do rosto, riscado de lágrimas, tomado de pânico. Estou aqui,
bem aqui, falei. Nós dois mantivemos contato visual enquanto ele sufocava bem na minha frente. Eu me senti como se estivesse vendo alguém sendo torturado até a morte. Respire fundo. Agora imagine como seria não conseguir respirar. Todos nós precisamos cuidar de nossos pulmões. As doenças pulmonares ocupam o segundo lugar no ranking de causas de morte nos Estados Unidos e são responsáveis por tirar 300 mil vidas a cada ano. E, assim como o principal assassino do país, a doença cardíaca, elas são, em grande medida, preveníveis. As doenças pulmonares se manifestam de muitas formas, porém, os 3 tipos que mais matam são o câncer de pulmão, a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e a asma. O câncer de pulmão é o câncer que mais mata americanos. A maioria das 160 mil mortes que acontecem todos os anos por esse tipo de câncer é resultado direto do hábito de fumar. Entretanto, uma dieta saudável pode ajudar a mitigar os efeitos negativos que o tabaco causa no DNA, bem como ajudar a impedir que a doença se espalhe. A DPOC mata cerca de 140 mil pessoas por ano, seja por causa dos danos às paredes de pequenos sacos de ar que existem nos pulmões, enfisema, seja devido às vias aéreas inflamadas e espessadas, obstruídas por um muco denso, bronquite crônica. Embora não haja cura para cicatrizes pulmonares permanentes causadas pela DPOC, uma dieta rica em frutas, legumes e verduras pode ajudar a retardar a progressão da enfermidade e melhorar o funcionamento dos pulmões para os cerca de 300 milhões dos 13 milhões de vítimas da doença. Por fim, a asma responsável por tirar 3 mil vidas a cada ano é uma das doenças crônicas mais comuns entre crianças, ainda que possa ser largamente evitada com uma dieta mais saudável. Pesquisas sugerem que mais algumas porções diárias de frutas, legumes e verduras podem reduzir tanto o número de casos de asma durante a infância, quanto o de crises de asma entre pessoas portadoras da doença. Câncer de pulmão. São diagnosticados cerca de 220 mil casos anuais de câncer de pulmão nos Estados Unidos. Neste mesmo período, a doença causa mais mortes do que a soma desses 3 outros tipos de câncer: o de cólon, o de mama e o de pâncreas. Sempre há quase 400 mil americanos vivendo sob a nuvem sombria do câncer de pulmão. Diferentemente da doença cardíaca, que ainda precisa ser reconhecida como resultado direto de uma dieta entupidora de artérias, há um amplo reconhecimento de que o tabaco é, de longe, a causa mais comum do câncer de pulmão. De acordo com a Associação Americana de Pulmão, fumar tabaco contribui para até 90% de todas as mortes por câncer de pulmão. Os homens fumantes têm uma probabilidade 23 vezes maior e as mulheres 13 vezes maior de desenvolver câncer de pulmão do que os não fumantes. E os fumantes não estão apenas prejudicando a si mesmos.
A cada ano, milhares de mortes têm sido atribuídas a pessoas que se encaixam na categoria de fumante passivo. Os não fumantes têm um risco de 20 a 30% maior de desenvolver câncer de pulmão quando se submetem com frequência à fumaça de cigarro. As advertências em maços de cigarro estão em toda parte agora, mas durante muito tempo a conexão entre o hábito de fumar e o câncer de pulmão foi omitida por poderosos grupos de interesse, assim como hoje é omitida a maioria das conexões entre certos alimentos e outras importantes causas de morte. Por exemplo, na década de 1980, a Philip Morris, principal fabricante de cigarros dos Estados Unidos, lançou um notório projeto White Coat. A corporação contratou médicos para publicar estudos redigidos por ghostwriters com o objetivo de negar as associações entre o fumo passivo e casos de doenças pulmonares. Esses estudos selecionaram a dedo vários relatórios científicos para esconder e distorcer as evidências sobre os perigos de ser fumante passivo. Tal encobrimento, combinado às campanhas inteligentes de marketing da indústria de cigarro, que incluíam anúncios semelhantes a desenhos animados, ajudou a atrair gerações de americanos para os seus produtos. Se, apesar de todas as provas e advertências, você é fumante, o passo mais importante que poderá dar é parar agora. Por favor, os benefícios de largar o cigarro são imediatos. De acordo com a Sociedade Americana do Câncer, apenas 20 minutos depois de parar de fumar, seu ritmo cardíaco e sua pressão arterial caem. Em algumas semanas, sua circulação sanguínea e sua função pulmonar melhoram. Em alguns meses, as células varredoras, que ajudam a limpar os pulmões, removem o muco e reduzem o risco de infecção, voltam a crescer. E, em um ano, seu risco de sofrer de doença arterial coronariana relacionada ao hábito de fumar diminui pela metade em relação ao de quem continua fumando. Conforme dito, o corpo humano possui uma capacidade milagrosa de se curar, contando que não continuemos a feri-lo. Mudanças simples na alimentação podem ajudar a reverter os danos gerados pelos carcinógenos da fumaça de tabaco. Abasteça-se de brócolis. Primeiro, é importante entender os efeitos tóxicos do cigarro nos pulmões. A fumaça de tabaco contém substâncias químicas que enfraquecem o sistema imunológico do corpo, tornando-o mais suscetível a doenças e prejudicando sua capacidade de destruir células cancerígenas. Ao mesmo tempo, a fumaça de tabaco pode danificar o DNA da célula, aumentando as chances de células do câncer se formarem e se desenvolverem. Para avaliar o poder das intervenções alimentares na prevenção de danos ao DNA, cientistas costumam estudar fumantes crônicos. Os pesquisadores reuniram um grupo de fumantes de longa data e pediram a eles que consumissem 25 vezes mais de brócolis do que o americano médio. Em outras palavras,
um único talo por dia, comparados a fumantes que evitaram os brócolis. Os que comeram o alimento sofreram 41% menos mutações de DNA na corrente sanguínea durante 10 dias. Isso teria ocorrido apenas porque os brócolis estimularam a atividade de enzimas desintoxicantes no fígado, o que ajudou a remover os carcinógenos antes que eles pudessem chegar às células dos fumantes? Não. Mesmo quando o DNA foi extraído dos corpos dos pacientes e exposto a uma conhecida substância química que o danifica, o material genético daqueles que se alimentaram com os brócolis mostrou danos significativamente menores, o que sugere que o consumo de legumes como o brócolis pode tornar o corpo mais resistente em um nível subcelular. Mas não pense que isso significa que a ingestão de um talo de brócolis antes de fumar um maço de Marlboro vermelho apagará por completo os efeitos cancerígenos da fumaça de cigarro. Não apagará. Contudo, enquanto você está tentando parar de fumar, verduras e legumes como brócolis, repolho e couve-flor podem ajudar a evitar mais danos. É possível que os benefícios dos vegetais da família do brócolis, os crucíferos, não parem aí. Embora o câncer de mama seja o câncer mais comum entre as americanas, o câncer de pulmão é, na verdade, a principal causa de morte desse grupo. 5 anos após o diagnóstico, cerca de 85% das mulheres com câncer de mama não sucumbiram à doença. Porém, os números se invertem quando se trata de câncer de pulmão. 85% das mulheres morrem em 5 anos após o diagnóstico de câncer de pulmão. 90% dessas mortes se devem à metástase, à disseminação do câncer para outras partes do corpo. Certos compostos presentes no brócolis podem ter o potencial de suprimir a disseminação metastática. Em um estudo de 2010, cientistas colocaram uma camada de células de câncer pulmonar humano em uma placa de Petri e abriram uma faixa no meio. 24 horas depois, as células de câncer haviam voltado a crescer ali. E 30 horas depois, a abertura havia sido completamente preenchida. No entanto, quando os cientistas pingaram alguns compostos de vegetais crucíferos nas células de câncer, o avanço foi retardado. Pesquisas médicas ainda precisam confirmar se a ingestão de brócolis ajuda pacientes com câncer a viver por mais tempo. Mas o bom das intervenções saudáveis na dieta é que elas não têm aspectos negativos e podem ser adicionadas a qualquer outro tratamento escolhido. Cigarro versus couve. Pesquisadores descobriram que a couve, a hortaliça de cor verde escura, conhecida como a rainha das verduras, pode ajudar a controlar os níveis de colesterol. Eles selecionaram 30 homens com colesterol alto para que consumissem 3 ou 4 doses diárias de suco de couve durante 3 meses.
Isso é como comer o equivalente a 13 quilos de couve, a quantidade que o americano médio consome em um século. Então, o que aconteceu? Os homens ficaram verdes e passaram a fazer fotossíntese? Não. O que a couve fez foi reduzir substancialmente o colesterol ruim, LDL, e ainda estimular o colesterol bom, HDL, na mesma medida que uma corrida de 480 quilômetros o faria. Ao fim do estudo, a atividade antioxidante no sangue da maioria dos pacientes havia disparado, mas, curiosamente, a atividade antioxidante de uma minoria permanecia baixa. Como era de se esperar, essa minoria era composta pelos fumantes. O que se supôs foi que os radicais livres criados pelo cigarro desempenharam um papel ativo, esgotando as substâncias antioxidantes do corpo. Quando o hábito de fumar anula os efeitos que 800 xícaras de couve podem ter de aumentar a produção de antioxidantes, você se dá conta de que é hora de largar o cigarro. Cúrcuma e o bloqueio de carcinógenos. O tempero comum na Índia, o cúrcuma, que dá o curry em pó, a característica cor dourada, pode também prevenir alguns danos ao DNA causados pelo hábito de fumar. A partir de 1987, o Instituto Nacional do Câncer americano testou mais de 1.000 substâncias diferentes para a atividade quimiopreventiva relacionada à prevenção do surgimento de câncer. Apenas poucas dezenas delas se qualificaram nos ensaios clínicos, mas entre as mais promissoras está a curcumina, pigmento amarelo do cúrcuma. Os agentes quimiopreventivos podem ser classificados em subgrupos com base no estágio de desenvolvimento do câncer que ajudam a combater. 2 deles, os bloqueadores de carcinógenos e os antioxidantes, ajudam a prevenir o início do desencadeamento da mutação de DNA. Já os antiproliferativos atuam impedindo que os tumores cresçam e se espalhem. A curcumina é especial, porque parece pertencer a todos os 3 grupos, o que significa que pode ser capaz de prevenir ou impedir o crescimento de células de câncer. Pesquisadores estudaram os efeitos da curcumina na capacidade de vários carcinógenos em alterar o DNA e verificaram que ela era, de fato, um efetivo antimutagênico contra substâncias reconhecidamente cancerígenas. Mas esses experimentos foram feitos in vitro, ou seja, em um tubo de ensaio em laboratório. Afinal, não seria ético expor humanos aos odiosos carcinógenos para observar se eles desenvolveriam câncer. Entretanto, alguém teve a brilhante ideia de encontrar um grupo de pessoas que já tinham, por escolha própria, carcinógenos correndo nas veias, os fumantes. Uma maneira de medir o nível de substâncias químicas causadoras de mutações do DNA no corpo é pingar uma amostra de urina em uma cultura de bactérias em placa de Petri. As bactérias, assim como todas as vidas na Terra, compartilham o DNA
como uma linguagem genética comum. Como seria de esperar, os cientistas que fizeram esse experimento descobriram que a urina dos não fumantes causou muito menos mutações do DNA. Afinal, eles tinham muito menos carcinógenos em seus sistemas. Mas quando os fumantes consumiram cúrcuma, o índice de mutação no DNA caiu 38%. Eles não receberam pílulas de cúrcuma, apenas ingeriram menos de uma colher de chá por dia do tempero comum que se encontra na mercearia. É claro que o cúrcuma não pode mitigar por completo os efeitos do cigarro. Mesmo depois de os participantes ingerirem cúrcuma durante um mês, a capacidade da urina dos fumantes de danificar o DNA ainda era superior à da urina dos não fumantes. Todavia, os fumantes que tornam o cúrcuma um alimento essencial de sua dieta podem ajudar a diminuir parte dos danos. Os efeitos anticancerígenos da curcumina vão além da capacidade de prevenir mutações no DNA. Parece que ela também ajuda a regular a morte programada de células. As células do corpo humano são programadas para morrer naturalmente, a fim de abrir espaço para novas células, por meio de um processo conhecido como apoptose, do grego pitoses, cair, e apo, separar. De certa forma, seu corpo está se reconstruindo a intervalo de meses, com o material de construção que você lhe fornece por meio da dieta. Algumas células, porém, ficam vivas mais tempo do que o ideal, mais especificamente as células de câncer. De algum modo, por incapacitarem o próprio mecanismo de suicídio, elas não morrem quando deveriam. Como continuam a se desenvolver e se dividir, as células de câncer podem acabar formando tumores e se espalhar pelo corpo. Mas como a curcumina afeta esse processo? Parece que ela tem a capacidade de reprogramar o mecanismo de autodestruição das células de câncer. Todas as células contêm os chamados receptores de morte, que desencadeiam a sequência de autodestruição, mas as de câncer podem inabilitar os próprios receptores de morte. No entanto, parece que a curcumina é capaz de reativá-los. Ela também pode matar células de câncer diretamente ao ativar enzimas de execução, chamadas de caspases, as quais cortam em pedaços as proteínas das células, destruindo-as por dentro. Ao contrário da maioria das drogas de quimioterapia, contra as quais as células de câncer podem desenvolver resistência com o passar do tempo, a curcumina afeta vários mecanismos de morte celular, simultaneamente, tornando mais difícil para as células de câncer se protegerem da destruição. Verificou-se que a curcumina é eficiente contra diversas outras células de câncer in vitro, incluindo as de câncer de mama, cérebro, sangue, cólon, rins, fígado, pulmão e pele. Por motivos não muito bem compreendidos, a curcumina parece não interferir em células não cancerosas. Infelizmente, o cúrcuma ainda precisa ser examinado em estudos médicos para prevenção ou tratamento de câncer de pulmão, mas
como não há nenhum aspecto negativo em doses culinárias, minha sugestão é tentar encontrar fórmulas de incorporar esse tempero em sua dieta. Há várias sugestões de como fazê-lo. Na parte 2, fumaça indireta na alimentação. Apesar de a maior parte das incidências de câncer de pulmão ser atribuída ao hábito de fumar, cerca de 1/4 de todos os casos ocorre em pessoas que nunca fumaram. Embora uma parcela deles seja integrada por fumantes passivos, outra causa contribuidora pode ser um tipo diferente de fumaça, com potencial carcinógeno. O vapor da fritura. Quando uma gordura é aquecida para atingir a temperatura necessária de fritura, quer seja gordura animal ou vegetal, como banha de porco e os óleos para cozinhar, respectivamente, substâncias químicas voláteis e tóxicas com propriedades mutagênicas capazes de causar mutações genéticas são liberadas no ar. Isso acontece antes mesmo de a temperatura de ponto de fumaça ser alcançada. Se você frita alimentos em casa, uma boa ventilação na cozinha pode reduzir o risco de câncer de pulmão. O risco também pode depender do que está sendo fritado. Um estudo com mulheres na China verificou que fumantes que fritavam carne todos os dias, mexendo-a depressa na frigideira, tinham quase 3 vezes mais chances de ter câncer de pulmão quando comparadas às fumantes que fritavam outros alimentos da mesma forma diariamente. Supôs-se que isso acontecia devido a um grupo de carcinógenos chamado aminas heterocíclicas. Elas são formadas quando o tecido muscular é submetido a temperaturas altas. Pode ser difícil separar os efeitos da fumaça de carne dos efeitos de comer carne em si. Mas um estudo recente com churrasco e grávidas tentou desemaranhá-las. Quando se grelha uma carne, produz-se hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPAs, que estão entre os prováveis carcinógenos da fumaça de cigarro. Os pesquisadores descobriram não apenas que a ingestão de carne grelhada no 3º trimestre da gravidez estava associada ao peso menor dos bebês ao nascerem, como também que as mães que eram expostas apenas à fumaça de carne tendiam a dar à luz bebês com déficit de peso. A exposição à fumaça de carne também estava associada a um tamanho de cabeça menor, um indicador do volume cerebral. Estudos sobre poluição do ar sugerem que a exposição pré-natal a policíclicos pode acarretar efeitos adversos no futuro desenvolvimento cognitivo da criança, manifestando por um QI significativamente mais baixo, por exemplo. Até morar ao lado de um restaurante pode representar um perigo à saúde. Cientistas estimaram o risco de desenvolver algum câncer entre aqueles que residem perto de exaustores de restaurantes de culinária chinesa, americana e churrascarias. Embora a exposição à fumaça de fritura dos 3 tipos de restaurante resulte em níveis ameaçadores de HPAs, os estabelecimentos de culinária chinesa provaram ser os piores.
Isso foi atribuído à quantidade de peixe que se cozinha, pois constatou-se que a fumaça de peixe frito contém níveis altos de HPAs capazes de danificar o DNA de células pulmonares. Devido ao alarmante risco de câncer, os pesquisadores concluíram que não seria seguro ficar perto do exaustor de um restaurante de culinária chinesa por mais de 1 ou 2 dias por mês. E o aroma tentador de bacon chiando no fogo. A fumaça produzida pela fritura de bacon contém uma classe de carcinógenos chamadas nitrosaminas. Embora toda a carne possa liberar fumaça carcinogênica, as carnes processadas, como o bacon, podem ser as piores. Um estudo acadêmico da Davis University of California verificou que a fumaça de bacon causa 4 vezes mais mutações de DNA do que a de hambúrguer frito a temperaturas semelhantes. E o bacon de tempeh. O tempeh é um produto fermentado feito a partir da soja e usado para preparar uma série de substitutos para a carne. Pesquisadores compararam os efeitos mutagênicos no DNA decorrentes da fumaça de frituras de bacon, carne bovina e tempeh. A fumaça de bacon e a de hambúrguer eram mutagênicas, mas as de tempeh, TEMPEH, não. Entretanto, comer alimentos fritos continua não sendo uma boa ideia, apesar de nenhuma mudança no DNA ter sido detectada depois da exposição à fumaça de tempeh. O tempeh frito em si causou algumas mutações do DNA, embora em grau 45 vezes menor do que a carne bovina e 346 vezes menor do que o bacon. Os pesquisadores indicaram que essas descobertas poderiam explicar a maior incidência de doenças respiratórias e câncer de pulmão entre cozinheiros e a menor incidência em geral entre vegetarianos. Se você precisa estar em meio à fritura de bacon ou de ovos, seria mais seguro fazer isso no quintal com uma grelha. Estudos mostram que, em comparação ao preparo em uma área ao ar livre, o número de partículas depositadas nos pulmões aumenta em 10 vezes em um ambiente fechado. Doença pulmonar obstrutiva crônica. A doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, como o enfisema ou a bronquite crônica, é um distúrbio que dificulta a respiração e piora com o tempo. Além de falta de ar, pode provocar tosse violenta, produção excessiva de muco, chiado ao respirar e pressão no peito. A condição afeta mais de 24 milhões de americanos. O hábito de fumar é de longe a principal causa da DPOC, porém outros fatores podem contribuir, como a exposição prolongada a ar poluído. Infelizmente, não há cura para essa doença, mas há uma boa notícia. A dieta saudável pode ajudar a preveni-la e a impedir seu agravamento. Dados de 50 anos atrás mostram que uma grande ingestão de frutas, legumes e verduras está, sem dúvida, associada a uma boa função pulmonar. Apenas uma porção a mais de frutas todos os dias pode significar um risco 24% menor de morrer por DPOC. Por outro lado,
dois estudos parecidos das universidades de Columbia e Harvard constataram que o consumo de carne curada, como bacon, mortadela, presunto, salsicha, linguiça e salame, pode aumentar o risco de DPOC. Supôs-se que isso se devia aos conservantes de nitrito na carne, que podem imitar as propriedades de subprodutos de nitrito da fumaça de cigarro, prejudiciais aos pulmões. E se você já tem a doença, será que os mesmos alimentos que parecem prevenir a DPOC podem ser usados para tratá-la? Nós não sabíamos a resposta até que um estudo decisivo foi publicado em 2010. Mais de 100 pacientes com DPOC foram divididos de maneira aleatória em dois grupos. Metade foi instruída a aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, enquanto o restante manteve a dieta normal. Durante os 3 anos seguintes, os participantes com dieta padrão pioraram progressivamente, como esperado. Em contrapartida, a evolução da doença foi interrompida no grupo que consumiu mais frutas, legumes e verduras. Não apenas sua função pulmonar não piorou, como, na verdade, melhorou um pouco. Os pesquisadores sugeriram que isso se devia a uma combinação dos efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios das frutas, legumes e verduras, junto a um potencial redução de consumo de carne que se acredita agir como pró-oxidante. A questão é, uma dieta com mais alimentos vegetais não processados pode ajudar a prevenir essa grande causa de mortes e a impedir sua progressão. Asma. A asma é uma doença inflamatória caracterizada por recorrentes crises em que as vias aéreas se estreitam e incham, provocando falta de ar, chiado no peito e tosse. Pode começar em qualquer idade, mas em geral surge na infância, sendo uma das doenças crônicas mais comum nessa faixa etária. A prevalência de asma tem aumentado a cada ano, com 25 milhões de pessoas sofrendo dessa condição nos Estados Unidos, das quais 7 milhões são crianças. Um estudo pioneiro demonstrou recentemente que os índices de asma variam de forma radical pelo mundo. O Estudo Internacional de Asma e Alergias na Infância acompanhou mais de 1 milhão de pessoas em quase 100 países, o que fez dele a pesquisa mais abrangente já realizada sobre esta doença. O estudo verificou uma discrepância de 20 a 60 vezes na ocorrência de asma, alergias e eczema, porque a prevalência de rinoconjuntivite, coceira nos olhos e nariz escorrendo, varia de 1% em crianças de algumas áreas da Índia, por exemplo, a 45% em outros lugares. Embora fatores como poluição do ar e índice de fumantes possam colaborar com este quadro, as associações mais relevantes não foram feitas com o que estava entrando nos pulmões, mas com o que estava entrando no estômago. Adolescentes que moravam em áreas onde se consomem mais grãos, legumes, verduras, oleaginosas e alimentos com amido apresentaram uma tendência significativamente menor de exibir sintomas crônicos de dificuldade respiratória, rinoconjuntivite alérgica e eczema alérgico. Meninos e meninas que comiam 2 ou mais porções de legumes e verduras por dia pareciam ter apenas metade das chances de sofrer com asma alérgica.
Em geral, a prevalência de asma e sintomas de doenças respiratórias parece ser menor em populações que consomem mais alimentos de origem vegetal. Já os alimentos de origem animal têm sido associados a um risco maior de asma. Um estudo com mais de 100 mil adultos na Índia verificou que os que comiam carne diariamente, ou mesmo de vez em quando, tinham uma tendência bem maior a sofrer de asma do que os que excluíam carne e ovos por completo da dieta. O consumo de ovos, assim como de refrigerantes, tem sido relacionado a crises de asma em crianças e a sintomas respiratórios como chiado respiratório, falta de ar e tosse induzida por exercícios. Constatou-se que o banimento de ovos e laticínios da dieta melhora a função pulmonar de crianças em apenas 8 semanas. O mecanismo pelo qual a dieta influi na inflamação das vias aéreas pode ter relação com a fina camada de líquido que constitui a interface entre o revestimento interno do sistema respiratório e o ar. Usando os antioxidantes obtidos por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, esse líquido age como a primeira linha de defesa do organismo contra os radicais livres que, na asma, contribuem para a hipersensibilidade e a contração das vias aéreas e para a produção de muco. Subprodutos da oxidação podem ser medidos na expiração e são reduzidos de maneira expressiva pela adoção de uma dieta majoritariamente à base de vegetais. Então, se os asmáticos comem menos frutas, legumes e verduras, a função pulmonar deles deteriora? Pesquisadores da Austrália experimentaram retirar essas classes alimentares da dieta de pacientes com asma para ver o que acontecia. Em 2 semanas, os sintomas da doença pioraram de modo significativo. Curiosamente, a alimentação com poucas frutas, legumes e verduras usada no estudo, uma restrição a não mais do que 1 porção de frutas e 2 de legumes e verduras por dia. É típica de países ocidentais. Em outras palavras, a dieta que eles usaram no estudo para prejudicar a função pulmonar e piorar a asma dos participantes foi, de fato, a americana padrão. Que tal melhorar da asma ao ingerir mais frutas, legumes e verduras? Pesquisadores repetiram o experimento, mas, desta vez, aumentaram o consumo desses alimentos para 7 porções por dia. Esse simples ato de adicionar mais algumas frutas, legumes e verduras à rotina diária acabou reduzindo à metade o índice de agravamento da doença entre os participantes do estudo. Esse é o poder de uma alimentação saudável. Se o problema são os antioxidantes, por que não apenas tomar um suplemento de antioxidantes? Afinal, engolir um comprimido é mais fácil do que comer uma maçã. O motivo é simples: os suplementos aparentemente não funcionam. Estudos têm mostrado repetidamente que esse tipo de suplemento não tem nenhum efeito benéfico sobre doenças respiratórias ou alérgicas, o que enfatiza a importância de consumir alimentos integrais, em vez de tentar tomar componentes isolados ou extratos em formato de comprimido. Por exemplo, o estudo de saúde das enfermeiras de Harvard verificou que as mulheres que obtinham altos níveis de vitamina E por meio de uma dieta rica em oleaginosas pareciam ter menos da metade do risco de ter asma
das que não seguiam a mesma dieta, porém não foi constatado nenhum benefício nas que tomavam suplementos de vitamina E. Quem você acha que se saiu melhor? Um grupo de pacientes com asma que consumiu 7 porções diárias de frutas, legumes e verduras, ou um grupo que consumiu 3 porções e ainda tomou 15 comprimidos, cada um equivalente a uma porção? Como era de esperar, os comprimidos não causaram nenhum efeito aparente. As melhorias na função pulmonar e no controle da asma só ficaram evidentes depois de os participantes aumentarem a ingestão de frutas, legumes e verdura de verdade, o que sugere fortemente que o consumo de alimentos integrais é a melhor opção. Se o acréscimo de algumas porções diárias de frutas, legumes e verduras pode ter um efeito tão significativo assim, o que aconteceria se pessoas que sofrem de asma fossem submetidas a uma dieta exclusiva à base de vegetais? Pesquisadores na Suécia resolveram testar essa modalidade. Alimentarem um grupo de pacientes em estado grave de asma que não estavam se recuperando, mesmo após serem submetidos aos melhores tratamentos médicos. A amostra era composta por 35 pacientes com asma de longa data, diagnosticada por médicos, 20 dos quais haviam sido hospitalizados devido a crises agudas nos 2 anos anteriores. Um deles recebera um total de 23 infusões intravenosas emergenciais. Outro relatou ter sido hospitalizado mais de 100 vezes e um terceiro tivera parada cardíaca após uma crise e precisara ser reanimado e posto um respirador. Eram casos bem sérios. Dos 24 pacientes que seguiram a dieta à base de vegetais, 70% melhoraram após 4 meses e 90% melhoraram em 1 ano. E todos eram indivíduos que, no ano anterior à mudança, não haviam obtido nenhum progresso. Depois de apenas 1 ano se alimentando de forma saudável, todos os pacientes, exceto 2, conseguiram reduzir as doses de remédio para asma ou abandonar por completo esteroides e outros medicamentos. Houve melhora de acordo com parâmetros objetivos, como função pulmonar e capacidade de esforço físico. Ao mesmo tempo, subjetivamente, alguns pacientes relataram que sua melhora foi tão considerável que se sentiam como se tivessem uma nova vida. Não houve grupo de controle, portanto, o efeito placebo poderia explicar parte da melhora. Mas o bom de uma dieta mais saudável é que só há efeitos colaterais positivos. Além da melhora no controle da asma, os participantes do estudo perderam em média 8 quilos e seu colesterol e pressão sanguínea melhoraram. Portanto, no que se refere ao risco-benefício, não há dúvidas de que vale a pena tentar adotar uma dieta à base de vegetais. As doenças pulmonares mais letais variam bastante quanto à manifestação e prognóstico. Conforme observado, o hábito de fumar é de longe a principal causa de câncer do pulmão e de POC. Porém, doenças como a asma se desenvolvem tipicamente durante a infância e podem estar associadas a uma série de fatores que contribuem para o quadro, como peso baixo ao nascer e infecções respiratórias frequentes. Embora largar o cigarro ainda seja a maneira mais efetiva de evitar os piores tipos de doença pulmonar,
também é possível ajudar o corpo a reforçar suas defesas por meio de uma dieta rica em alimentos vegetais protetores. O mesmo tipo de dieta que parece auxiliar pacientes com asma em estado grave pode também ajudar a evitar a ocorrência de todas as 3 enfermidades. Se você é um dos milhões de americanos que já sofre de doença pulmonar, largar o cigarro e mudar a dieta ainda podem fazer a diferença. Nunca é tarde demais para começar a viver e comer de maneira mais saudável. O poder restaurador do corpo humano é impressionante, porém, seu organismo precisa da sua ajuda. Ao comer alimentos que contêm compostos que combatem o câncer e ingerir bastante frutas, legumes e verduras ricos em antioxidantes, você pode fortalecer suas defesas e respirar com mais facilidade. Ao atender pacientes, sempre que sinto que não disponho de tempo suficiente para conversar com eles sobre seu hábito de fumar ou sua alimentação ruim, eu paro e me lembro da morte horrível daquele homem em Boston. Ninguém merece morrer daquele jeito. Eu gostaria de acreditar que esse não precisa ser o destino de ninguém. Fim. Espero que vocês tenham gostado desta leitura. Muito obrigado e até a próxima.